Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Como é bom adorar o Senhor, como é bom reconhecer a soberania, a grandeza dEle em nossas vidas. Meus irmãos, nessa manhã nós temos o privilégio de receber, de estar com o nosso irmão Tessalo. Ele é seminarista da nossa igreja, ele é líder do Ministério de Missões e é meu amigo. Eu tenho um carinho muito especial por Tessalo. Fui cooperador de pastoreio na juventude durante 3 anos. É um camarada, eu posso dizer, um servo de Deus, um camarada temente ao Senhor. E para mim, de forma muito especial, é muito, muito bom vê-lo aqui nessa manhã, sabendo que o Senhor o vocacionou e que o Senhor, por misericórdia e graça, o usará para o louvor da glória dEle. Amém, gente? Eu queria orar por Tessalo, queria que você orasse por ele também, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, a nossa dependência do Senhor. Somos, Senhor Deus, apenas vasos de barro, Senhor, vasos frágeis, que transporta, Senhor Deus, que leva a mensagem mais preciosa do mundo, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus, nessa manhã, por meio do teu Santo Espírito, use a vida do teu filho, Pai, do teu servo, para Deus trazer a tua palavra, a tua mensagem, a tua vontade aos nossos corações nessa manhã. Te dedicamos esse tempo, consagramos esse tempo ao Senhor. Clamamos, Senhor Deus, a tua presença, Deus, nesse momento aqui, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Ter. Bom dia, queridos irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui nessa manhã com os irmãos. Os irmãos não têm ideia de quanto eu estou nervoso. Olhar para essa igreja, que há um tempo atrás era uma igreja pequena, logo quando eu cheguei aqui no final de 2011, e ver essa galeria pronta, e ver todos esses irmãos aqui olhando para mim, só Deus mesmo para fazer vencer esse desafio. Mas vamos em frente. Como será lindo o dia, meus queridos irmãos, que nosso Senhor Jesus vai entrar e vai guerrear pela sua igreja, como cantamos aqui. O nosso Senhor Jesus, forte e poderoso, vai entrar na guerra e vai levar a sua igreja para a morada eterna. Amém? Queridos, como o pastor Lucas falou no domingo passado, esse mês de janeiro nós não temos um tema específico, de maneira que os pregadores que falarão aqui vão falar temas livres, mas certamente vão falar aquilo que Deus tem colocado nos seus corações. E Deus tem me incomodado a falar sobre a comunhão da igreja. Deus tem me incomodado a falar sobre a unidade do povo de Deus, do povo dele. E eu montei essa reflexão há uns dias atrás. Gostaria de dizer para você que eu fui muito confrontado. Percebi várias coisas de errada que estava fazendo. E Deus falou muito ao meu coração, e o desejo do meu coração é que Ele fale também profundamente a sua vida nessa manhã. Que a gente saia daqui cada vez mais conscientes de que devemos ser um povo unido para a honra e glória do Senhor Jesus. Portanto, abra sua Bíblia no Salmo de número 133. Nós vamos ler esse texto juntos. Você que não trouxe a Bíblia, você que está sem Bíblia, cola aí do lado de alguém que tem a Bíblia. Senta junto, vamos ler juntos esse Salmo de número 133. Salmo conhecido de muitos aqui. Salmo fala sobre a unidade, sobre a comunhão do povo de Deus. Um salmo de Davi. Todos acharam? O salmo diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Queridos, esse salmo é um salmo de romagem, é um salmo de peregrinação. E é um salmo que é atribuído ao rei Davi. Os salmos de romagem, eles
eram compostos com a finalidade de conduzir os judeus, pelo menos 3 vezes ao ano, para as festas mais populares deles, que eram a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. E Jerusalém era o único centro de adoração que existia naquela época. E o povo saía de Canaã e ia até Jerusalém para adorar o Senhor. E nessas 3 festas, nesses 3 momentos específicos, eles iam cantando esses salmos. Os salmos de romagem, os salmos de peregrinação. Uma coletânea que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E ali em Jerusalém se encontrava o tabernáculo de Deus. Aquela tenda que Deus mandou Moisés construir lá no deserto. Que você pode ver esse texto no capítulo 35 de Êxodo em diante. Então, enquanto o povo ia caminhando para oferecer os seus sacrifícios, para entregar as suas ofertas, para serem ensinados na lei, eles iam cantando esses salmos de romagem. E durante a viagem, era esse salmo que acalentava o coração do povo. E o povo se sentia protegido por confiar no seu Deus. Nós não temos certeza se esse salmo foi escrito no início do reinado de Davi, ou se esse salmo foi escrito no meio ou no final do seu reinado. Mas os estudiosos entendem que esse salmo deve ter sido escrito quando Davi assumiu todo o governo de Israel. Se a gente voltar um pouco na história, nós vamos entender bem isso. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, sob a liderança de Josué, vocês sabem que a terra foi dividida em 12 tribos. E o povo tinha ali juízes que legislavam sobre essas tribos. Mas acontece que a Bíblia diz que cada um fazia conforme a sua própria vontade. Então, eles não tinham um local certo para adorar, os santuários estavam espalhados pelas tribos, e os israelitas, cansados dessa condição, começaram a clamar a Deus por um rei. Começaram a pedir a Deus que Deus desse a eles um rei. E Deus então concede um rei para o povo de Israel, o rei Saul. Só que o reinado de Saul não foi tão bom assim. Houveram vários conflitos durante a sua gestão, e após a sua morte, houve uma espécie de guerra civil dentro de Israel. De um lado, as 11 tribos escolheram o filho de Saul, Isbosete, para ser o seu rei. Do outro lado, Judá escolheu Davi para ser o seu rei. E acontece depois de um longo conflito, isso está lá nos primeiros capítulos de 2 Samuel, você pode depois conferir em casa. Após um longo conflito, Judá vence. E Davi, então, coroado como rei de todo Israel. Agora não mais estavam divididos. Não mais as 11 tribos de um lado e Judá do outro, mas agora, após a vitória de Judá, após a vitória do rei Davi, todo Israel estava unido. E os estudiosos entendem que nesse momento em que todo Israel está unido, Davi compõe esse Salmo 133, esse Salmo de romagem. Por esse motivo, é que logo no primeiro verso, Davi expressa sua alegria, porque agora as tribos estavam unidas. Não havia mais guerra entre as tribos. E Davi continua o verso dizendo que a união é boa e é agradável. E aí ele usa 2 figuras para caracterizar essa unidade. Preste bastante atenção nessas 2 figuras, que Davi vai usar para dizer que elas se parecem com a união do povo de Deus. A primeira figura é o óleo. O óleo é uma substância composta pelo azeite mais fino daquela época, um azeite muito especial, mas também misturado ali com algumas especiarias caras, algumas especiarias raras, que faziam com que aquele óleo fosse muito precioso. Davi olha para aquele óleo e ele compara a união do povo de Deus como algo muito precioso. Da mesma maneira que aquele óleo era composto por substâncias preciosas, a união do povo de Deus é muito preciosa para Deus. E Davi então começa a falar sobre aquele óleo. O óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote, sobre a cabeça de Arão. E esse óleo, conta a tradição, era derramado de forma abundante, de forma expressiva, de maneira que ele era derramado na cabeça, ia percorrendo pela barba, ia descendo pelas vestes.
E a Bíblia diz que ele descia até a gola. Entendam gola aqui não como a gente entende hoje, como gola da camisa. Mas a gola era a barra das vestes sacerdotais. Então aquele óleo era derramado da cabeça, passava pelo corpo todo do sacerdote e até a barra das suas vestes. De maneira que o cheiro era muito agradável. E Davi então diz, isso daí é como a comunhão do povo de Deus. Quando o povo de Deus está unido, isso é muito agradável para Deus. Um segundo elemento comparativo, está no verso 3, que é o orvalho. Davi compara a união do povo de Deus com o orvalho que cai do Monte Hermon. Esse monte é o monte mais alto do norte de Jerusalém. Na maior parte do tempo, o pico desse monte fica coberto de gelo. E ele pode ser visto a quilômetros de distância, pois é um monte muito imponente. À medida que o gelo vai derretendo, o pé do monte vai ficando alagado, e várias poças de água compõem aquele pé do monte. E quando o sol bate, levanta um orvalho, e a Bíblia diz que o orvalho desce até os montes de Sião. Acontece que o Monte Hermon é um monte no norte de Jerusalém. E os montes de Sião ficam situados no sul de Jerusalém. Como o orvalho vai sair do norte e vai percorrer até o sul de Jerusalém. Notem que a ação do vento levava esse orvalho até o sul de Jerusalém. E os judeus estavam acostumados com essa linguagem de Davi, porque eles conheciam a geografia do seu país. Da mesma maneira que o óleo é uma substância agradável que vai da cabeça até a barra das vestes sacerdotais, cobrindo todo o corpo do sacerdote. O orvalho sai de uma ponta a outra de Jerusalém e cobre toda a região de Jerusalém. Para Davi, a unidade é algo que percorre toda a igreja, é algo que percorre todas as tribos. Para Davi, as tribos de Israel não poderiam estar divididas, porque isso não era agradável diante de Deus. É interessante como essas duas comparações apontam para Deus como aquele que concede a união. Tanto o óleo quanto o orvalho dão a ideia de algo que vem de cima e escorre para baixo, abençoando por onde passa. O resultado dessa união é o que está escrito no final do verso 3. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando a igreja está unida, quando o povo de Deus está em comunhão, ali o Senhor Deus ordena a sua bênção. Mas, queridos, quando há intriga, separação, divisão, o Espírito de Deus se entristece. E com Israel, vocês conhecem a história bem, não foi diferente. Durante o reinado de Davi, o povo estava unido, mas depois que Davi morreu, e surgiu Salomão, seu filho, e depois Salomão morreu, o reino voltou a se dividir. O reino do norte estabeleceu então Samaria como a capital do seu reino, e o reino do sul permaneceu com Jerusalém. Mas eles começaram um processo de idolatria a outros deuses. Eles deixaram de adorar somente a Deus. E eles começaram a andar segundo os costumes dos outros povos pagãos, construíram bezerros de ouro, começaram a desobedecer a Deus nos seus mandamentos, e a consequência foi que o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, e o reino do sul, mais tarde, pouco mais de 100 anos, foi levado cativo pelos babilônios. Na unidade, Deus ordena a vida e a bênção, mas não havendo união, surgem guerras, tristezas, dor e morte. E é nessa época que Deus, então, suscita profetas, levanta homens que vão denunciar o pecado de Israel, mas também vão dar uma palavra de esperança para Israel. É nessa época que surgem muitos profetas. E eles começam a anunciar o Messias, começam a anunciar aquele que viria novamente, aquele que uniria novamente o povo de Deus, aquele que traria a comunhão novamente às tribos, porque elas estavam divididas, elas estavam separadas, estavam cativas.
E acontece que o filho de Davi, Jesus Cristo, ele veio. E ele deu oportunidade não somente para os judeus estarem unidos, mas para os gentios também. Agora, não só os judeus, mas todos que creem no nome de Jesus, tanto os judeus quanto os gentios, estão unidos. É só a gente olhar para a carta de Tiago, quando ele começa a sua carta, ele diz: as 12 tribos que estão na dispersão. O que Tiago está dizendo? Ele não está fazendo uma referência às 12 tribos do Antigo Testamento. Tiago está fazendo uma referência à igreja como um todo, à igreja global. Quando Tiago diz as 12 tribos, somos nós. Porque agora, por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos novamente unidos, nós estamos em comunhão. Mas, queridos, Davi, ele é muito feliz quando ele mistura essas duas substâncias. Ele fala do orvalho, que é a água, e ele fala do óleo. Vocês sabem que óleo e água não se misturam. Como ter comunhão com duas substâncias que não se misturam? Parece que Davi está querendo dizer que a comunhão não é um processo tão fácil assim. É muito boa, é agradável a Deus. Mas para a sua igreja estar em comunhão, a gente precisa ralar um pouco. A gente precisa negar a si mesmo, a gente precisa considerar o outro como superior, como Paulo manda lá em Filipenses. E ele sabe muito bem disso. O rei Davi sabe que a comunhão não é um processo fácil. Por isso que ele cita essas duas figuras, o óleo e a água. E eu queria conversar um pouco com os irmãos essa manhã sobre 4 entraves, sobre 4 impeditivos que fazem com que a comunhão na igreja não esteja plena, não seja plenamente estabelecida. Novamente eu repito, queridos, esse texto foi muito profundo no meu coração. À medida que eu estava lendo, que eu estava montando esse estudo, eu percebi o quanto eu precisava ser quebrantado pela palavra de Deus. O primeiro entrave, o primeiro impeditivo, a primeira coisa que impede a comunhão da igreja é a figura do crente domingueiro. Você é um crente domingueiro? Há muitos anos atrás, eu ouvi uma música muito interessante. Um pedacinho dela diz mais ou menos assim. Talvez alguns conheçam aqui. Domingueiro nunca queira ser. No domingo, ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é santo não. Essa música é do Quarteto Templo e foi escrita há muito tempo atrás. O crente domingueiro é aquele que não procura se envolver de fato com a igreja. Ele tem como alvo sentar no banco, ouvir uma boa mensagem, mas não está disposto a se expor, não está disposto a se aprofundar nos relacionamentos com os irmãos. Nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que trabalha muito. É uma igreja que tem muitos ministérios. É uma igreja que tem muitas frentes de trabalho, tem muitos líderes encabeçando projetos. Eu acredito que não é espaço para o crente domingueiro. O crente domingueiro é um entrave para a comunhão, porque os mandamentos da mutualidade não são exercidos na igreja, porque a igreja não se desenvolve nos seus relacionamentos, os crentes domingueiros não se aprofundam nas amizades, vir à igreja, escutar um sermão, escutar uma boa música, para Deus não é suficiente. Ele quer que você sirva, Ele quer que você use os dons que Ele te deu na igreja. Eu me lembro, um tempo atrás, 2, 3 meses antes de casar, eu cheguei para minha esposa e falei: Vi, o que você acha da gente tirar um ano sabático, depois que a gente casar? Ela olhou assim para mim: ano sabático? Eu falei: a gente ficar um ano sem fazer nada na igreja, descansando, casamento, você sabe como é, né? Todo mundo fala que o primeiro ano de casamento é um ano difícil. O que você acha da gente tirar um ano sabático? É muito estranho para a gente, porque sempre a gente trabalhou na igreja. Meu pai foi pastor durante muitos anos,
e a gente sempre esteve na linha de frente ali, trabalhando, ajudando em algum ministério, e ela também. Nós fomos ensinados sempre a estar no meio da igreja, trabalhando. E aquilo soou estranho, mas ao mesmo tempo, como a gente estava cansado daquela correria, né, de montar um casamento, parece que era uma ideia boa. E a gente foi, casamos dia 20 de novembro de 2010, curtimos ali a lua de mel, voltamos com esse propósito. Vamos então, em 2011, ir para a igreja só dia de domingo. A gente precisa descansar. A gente foi, chegou 2011, janeiro, fevereiro, março, e a gente sem se envolver na igreja. Abril, maio, junho, julho, e a gente sem se envolver na igreja. Só vinha de domingo e voltava para casa. Acontece que, meus queridos, esse ano foi um ano difícil para a gente. Além de ser o primeiro ano de casado, a gente não estava servindo a Deus como deveria. E quando chegou no final do ano, nós tivemos uma certeza de que a gente nunca mais vai fazer isso. Porque Deus quer que a sua igreja seja uma igreja ativa. Deus quer que a sua igreja seja luz em meio das trevas. E para ser luz, a igreja precisa estar em comunhão. E o crente domingueiro não ajuda no processo de comunhão da igreja. O segundo entrave, o segundo impeditivo que eu trago para os irmãos nessa manhã é o crente rancoroso. Você é um crente rancoroso? Quando alguém faz alguma coisa contra você, você fica com aquela amargura no coração? Que alguns chamam de raiz de amargura, outros têm árvores de amargura no coração. Você é um crente rancoroso? Sonde seu coração. Veja se tem algum irmão que fez alguma coisa contra você, que você precisa perdoar. Ou veja se tem algum irmão que você ofendeu, procure esse irmão e peça perdão. Mas é interessante que através da pena de Mateus, Jesus conta a história de um juiz compassivo e de um servo impiedoso. Isso está no capítulo 18 de Mateus, de 21 a 35. A história conta que um juiz compassivo foi cobrar a dívida de um servo, mas esse servo apelou porque não conseguia pagar, e era uma quantia muito grande de prata naquela época, era praticamente impossível que aquele servo pagasse a sua dívida, e ele vai e apela para o juiz compassivo, e o juiz, depois de um tempo, perdoa aquela dívida, concede o perdão. Aquele servo, então, alegre, sai da presença daquele juiz, e ele encontra um conservo. E da mesma forma, aquele conservo devia um valor para o seu senhor. Mas a postura desse servo foi diferente com o seu conservo. Mesmo diante da súplica do seu conservo, mesmo devendo uma quantidade muito menor de dinheiro, o servo não perdoa o seu conservo. E é interessante como Deus provoca a nossa vida para que a gente saia da condição que Ele não quer. Porque muitas vezes nós oramos a Deus, pedimos perdão a Deus, mas quando algum irmão nos ofende, nós não perdoamos. Nós agimos como aquele servo com o seu conservo. Nós não perdoamos. Então Pedro encontra Jesus e pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus então responde: não, Pedro. Até 7 não. Até 70 vezes 7. Até 490 vezes. Parece que quando Jesus responde, Pedro deve ter ficado abismado com aquela resposta. Porque era costume daquela época, os rabinos ensinarem que era suficiente perdoar até 3 vezes. Mas aí Pedro vem: até 7 vezes, Senhor? Pedro achava que estaria demonstrando muito amor por aquele ofensor. Mas Jesus vem e diz: não, até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, você precisa criar um hábito de perdoar. O perdão tem que ser algo natural na vida do crente. O perdão tem que ser algo natural
na vida da igreja. Perdoar tem que ser um estilo de vida. E eu acredito, queridos, que essa é uma palavra dura para nós. Mas se nós quisermos ter comunhão, se nós quisermos que a bênção do Senhor repouse sobre essa igreja, nós precisamos desenvolver a cultura do perdão. Paulo, em Colossenses 3, versículo 13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. No outro texto, em Efésios 4:32, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Através desses dois versículos, Paulo nos ensina que primeiro Deus nos perdoa, e daí nós temos a capacidade de perdoar uns aos outros. Quem sabe hoje não é o dia que você vai sair daqui, desse lugar, e você vai procurar uma pessoa que te ofendeu e você vai falar: eu te perdoo, querido. Eu quero estar em comunhão com você. Ou quem sabe, você ofendeu alguém e você sabe disso, e aí você vai lá e procura essa pessoa e diz: me perdoe, por favor. Eu preciso manter a comunhão com você, porque eu quero que a bênção de Deus repouse sobre as nossas vidas. Um terceiro entrave, um terceiro impeditivo é o crente fofoqueiro, o crente maledicente. A história conta que Spurgeon, um grande pregador, logo no início do seu ministério, ele chega em Londres, na sua primeira igreja de pastoreio, e lá ele começa a despontar desde cedo. Spurgeon ficou conhecido mais tarde como o príncipe dos pregadores. E logo no seu primeiro ministério, Spurgeon desponta. Charles Spurgeon é tido como os principais pregadores da Inglaterra. E aquilo causa inveja, aquilo causa motivo de fofoca, a ponto dos ministros da Inglaterra começarem a dizer que seus sermões eram ordinários e que Spurgeon era um palhaço do púlpito. Mesmo depois que seu ministério estava consolidado, Spurgeon foi alvo de mentiras, foi alvo de fofoca, até que uma revista muito conhecida na Inglaterra publicou uma matéria denegrindo a imagem de Spurgeon. E ele não aguentou. E ele fez uma oração: ó Senhor Jesus, tu abriste mão de tua reputação por mim. Assim entrego de bom grado a minha reputação por amor a ti. Notem, queridos, que mesmo homens e mulheres consagrados, os mais consagrados a Deus, não resistem sozinhos a uma fofoca. Não resistem sozinhos à maledicência. De maneira que a maledicência, a fofoca, é um impeditivo, é um entrave para a comunhão da igreja. Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 18, versículo 8, diz: as palavras do difamador são como as finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. São como finas iguarias. Eu confesso aos irmãos que em muitos momentos eu tenho me deixado levar por fofoca e às vezes eu tenho cometido o pecado da fofoca. Muitas vezes um comentário negativo sobre alguém, principalmente aquela pessoa que você não gosta muito, e aí alguém vem e fala: fulano, você sabe o que fulano fez? E nosso ouvido parece que abre mais um pouco, e é por isso que Salomão diz que a calúnia, a fofoca é como fina iguaria, que desce até o mais profundo do íntimo. Parece que nós temos uma afinidade com a fofoca. Ainda tem aqueles que ouvem uma fofoca e dizem: não, eu só quero ouvir para poder orar por essa pessoa. Tenho pedido perdão a Deus porque volta e meia eu tenho praticado esse pecado da fofoca. E eu sei, irmãos, que a fofoca, a maledicência, não é uma coisa que agrada a Deus. Eu sei que ela impede que a comunhão se estabeleça. Que a nossa oração seja como Davi orou, no Salmo 141, versículo 3, que diz: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, para que eu não fale mal do meu irmão. Se você quer falar
com o seu irmão alguma coisa, ou dele, fale para ele mesmo. Siga a cartilha de Mateus 18, procure o seu irmão. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procure ele, converse com ele. Muito difícil hoje, na cultura que a gente vive, a gente procurar o nosso irmão para falar alguma coisa dele. Mas esse é o modelo que Jesus deixou. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procure ele. Não espalhe coisas negativas a seu respeito. Eu me lembro que quando eu me casei, e aí eu fui morar aqui no Cabula 6, onde eu moro até hoje, eu precisava contratar um serviço de internet lá para casa. E eu conversei com o meu vizinho, perguntei para ele se ele conhecia algum fornecedor. Ele me indicou alguns, mas eu fui fazer pesquisa e acabei encontrando um outro fornecedor. Chegando lá para contratar o serviço, eu gostei muito do dono. E a gente trocou as ideias lá e conversamos. E no final eu contratei aquele serviço de internet. Acontece que quando eu voltei a conversar com esse vizinho meu, ele me falou: você contratou o serviço daquele cara? Ele é um pilantra. Ele é um mau caráter. Eu falei: sério? Eu fiz um serviço com ele um tempo atrás, o cara enrolado, me enrolou, não forneceu o serviço certo, eu paguei, ele não me deu internet, e aquela conversa foi se estendendo. Depois de um tempo, eu fui refletir sobre ela. Acontece que já tem 6 anos que eu estou com o mesmo fornecedor, e eu nunca tive um problema com ele. Eu não estou dizendo com isso que aquela experiência do meu vizinho foi falsa. Não é isso que eu estou dizendo que às vezes nós temos experiências negativas com alguém, mas nós não podemos classificar aquela pessoa como mau caráter. Muitas vezes foi uma coisa pontual, muitas vezes foi sensibilidade a mais da nossa parte. A minha preocupação, queridos, é que a gente ore mais do que fale mais. A minha preocupação é que, como igreja, a gente desenvolva o hábito de orar por aquelas pessoas que a gente sabe que tem alguma coisa de errado na vida, ou a gente sabe de alguma dificuldade dela, mas que a gente ore, que a gente leve a Deus em oração. Queridos, o quarto e último impeditivo para que a comunhão se estabeleça na igreja é o crente negligente. Você é um crente negligente? Confesso para os irmãos que nos últimos dias eu fui um crente negligente. Logo de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço não é uma oração. Isso tem me confrontado muito. A primeira coisa que eu faço é pegar o celular e olhar o WhatsApp. A primeira coisa que eu faço não é falar com minha esposa, não é dar um bom dia para ela, é olhar o celular e ver se tem alguma mensagem nova. Queridos, como isso tem sido um ponto de confronto para mim. Como a cultura do WhatsApp tem atrapalhado a nossa relação com Deus. Como a cultura do WhatsApp tem influenciado o nosso relacionamento com Deus. Como nós não temos tempo para fazer as coisas de Deus. Existe uma música que o Vencedores por Cristo cantou durante muitos anos, uma música antiga, um hino, que diz assim: logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, o teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar o meu coração sobre o teu altar. Eu lembro uma vez que estava assistindo um vídeo do pastor Russell Shedd, o pastor que faleceu no ano passado, uma referência em nosso meio, e ele estava contando como era o dia dele. Logo de manhã, ele buscava a Deus, ele morava perto da praia, e ele andava pela praia durante 1h30, ouvindo sermões. Depois ele voltava para casa, e ele ia estudar a Bíblia, durante 1h30 também. Preparar para vencer aquele dia. Nós precisamos nos preparar para vencer o dia, porque os dias são maus. Nós precisamos logo de manhã buscar ao Senhor. Nós precisamos logo de manhã nos rendermos a Deus, pedindo que Ele abençoe.
Nós precisamos logo de manhã agradecer a Deus, porque Ele nos concedeu um emprego, porque Ele nos concedeu um casamento, porque Ele nos concedeu uma casa. Nós precisamos logo de manhã buscar ao Senhor, seguir o que Jesus disse no capítulo 6, versículo 33 de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos deixar a cultura do WhatsApp logo de manhã. Que possamos, com toda a nossa força, buscar ao Senhor todos os dias. Richard Foster, escrevendo o capítulo sobre oração no seu livro Celebração da Disciplina, vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz: a oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado, e ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Eu oro para que a gente não seja um crente domingueiro. Eu oro para que a gente não seja um crente rancoroso. Eu oro para que a gente não seja um crente fofoqueiro. E eu oro para que a gente não seja um crente negligente. Dessa forma, nós vamos estabelecer a comunhão. Deus vai abençoar a sua igreja através da comunhão plena. Afinal de contas, a verdadeira comunhão oferece algumas bênçãos para a igreja. É na verdadeira comunhão que recebemos força para as tempestades da vida. É na verdadeira comunhão que experimentamos a prestação de contas uns para com os outros, o que é vital para o crescimento espiritual. É na verdadeira comunhão que nos tornamos sensíveis e conseguimos suportar as cargas uns dos outros. É na verdadeira comunhão que nos tornamos coerentes perante o mundo. É na verdadeira comunhão que recebemos sábios conselhos para tomarmos decisões importantes. E é na verdadeira comunhão que nós somos alimentados com a palavra de Deus. Eu termino essa reflexão com um hino muito conhecido dos irmãos. Um hino muito bonito, um hino antigo, 381 do hino do cantor cristão. Ele diz assim: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos, também no perdoar. Ah, quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o pediste, em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor, Deus, ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que o ali seja aqui, na Igreja Batista Metropolitana. Que Deus derrame a sua bênção aqui. Que a sua igreja seja conhecida nessa cidade por ser uma igreja unida. Que a sua igreja seja conhecida nessa cidade pela sua unidade. Que a Igreja Batista Metropolitana seja conhecida em Salvador pela unidade entre os irmãos. Da mesma maneira como Jesus orou no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal: Pai, que os meus discípulos sejam um. Eu oro para que Deus nos dê a sua comunhão. Vamos ficar de pé? Por favor, feche seus olhos.
Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos, ó Pai, pela comunhão na Igreja Batista Metropolitana. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu agir nas nossas vidas, ó Deus. Nós clamamos pela Tua cura, porque sabemos, ó Deus, que temos errado, sabemos que precisamos acertar, sabemos, ó Deus, que precisamos desenvolver a comunhão para que repouse sobre essa igreja a Tua bênção e a vida que vem do Senhor. Nos torna, ó Deus, uma igreja forte, não em patrimônio, não em status, mas em comunhão. Que a mutualidade seja, ó Deus, a marca dessa igreja. Que a generosidade seja a marca dessa igreja. Que o perdão seja a marca dessa igreja, Pai. Que a Tua palavra e o hábito da oração estejam sempre presentes na vida de cada um que está aqui nessa manhã. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa os pastores. Abençoa os líderes. Abençoa cada ministério, ó Deus. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa as crianças, ó Deus. Abençoa aquelas pessoas que estão chegando para a nossa igreja. Abençoa essa cidade, Pai. Abençoa, ó Deus, o Teu povo. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Que você a cada dia seja um crente melhor. Que Deus te abençoe. Vão em paz em nome de Jesus. Estejam aqui às 6:30 da noite. 18h30 teremos nosso culto da noite. Que Deus dê um domingo abençoado para você nesse dia.